Olá, estou aqui com Anderson Amorim, representante e simpatizante do movimento Libertários, né? Anderson, é um prazer tê-lo aqui Prazer é meu, conosco. querido. Anderson, para começar, gostaria de entender o que você entende como esquerda e direita. Bom, na minha visão, esquerda e direita é uma definição muito que divide muito as pessoas nos pensamentos que elas têm. Por exemplo, você vai pegar o cara da direita, normalmente é uma pessoa que está mais voltada para a liberdade, propriedade privada, posse de armas e por aí vai, e, enfim, uma intervenção menor na economia. Vai pegar o cara de esquerda, é o cara que é mais a favor das drogas, é mais a favor do movimento negro, dos homossexuais e pede uma intervenção maior na economia com o intuito de ajudar os pobres, né? Que no fim das contas não acabam não ajudando em nada. E no movimento libertário a gente não se coloca nem de um lado nem do outro, porque cada lado tem seus pontos positivos, né? Cada lado quer um pouco de liberdade, mas também quer um pouco de restrição, um pouco de autoritarismo nas coisas que cada lado acha que não é legal. Aí é o que eu defino de esquerda e direita. Dentro dessa dicotomia entre esquerda e direita, você falou que tem uma parte da liberdade da esquerda e uma parte da liberdade da direita. No caso, o movimento libertário seria a junção de tudo isso ou... Cara, é difícil falar se seria a junção de tudo isso ou nada dos dois. O que a gente pode se dizer que é um pouco de junção, porque, por exemplo, como eu falei, tem a posse de armas, a propriedade privada, de você ter sua casa que não pode ser invadida, que você tem o direito de se defender a sua vida, a sua família, que a economia não deve ser tão assim, não deve sofrer tanta interferência do governo, que é o caso do lado da direita, e isso é uma coisa que os libertários são a favor. E do lado da esquerda tem a defesa dos gays, homossexuais, dos negros, que não pode haver preconceito, não pode haver agressão, que cada um tem que ser respeitado independente do que ele acha na sua vida íntima, ou o que ele faz, independente de qualquer coisa. E isso é uma coisa que a gente também, do lado dos libertários, acha válido. E a gente, no fim, acaba pegando uma coisa de cada lado para no fim, o objetivo da gente é não interferir na vida de ninguém. Então, no caso, olhando por esse escopo, o movimento libertário seria averso à própria democracia, né? Exatamente. Porque a democracia é os 50 mais 1, Exato. como bem foi dito aqui. Então, qual seria o sistema político que os libertários achariam mais válido? A gente não endossa nem incentiva nenhum sistema político, porque o sistema político por si só já é uma organização de pessoas que vão decidir sobre a vida de outras pessoas, entendeu? Então, assim, o movimento libertário não acha que deve existir nenhum movimento político, nada, nenhum sistema político. Então, vou dar um exemplo também bem absurdo. Aí você pega lá, quem é o cara que tem muito dinheiro no Brasil? Silvio Santos. Todo mundo conhece Silvio Santos. Então, o Silvio Santos vai lá e vai poder, eu quero comprar Boa Viagem. Ele vai pegar todo mundo que mora em Boa Viagem. Isso assim, né? Num caso bem explícito, bem absurdo, pra gente, né, tentar encaixar as coisas. Não, vamos lá em Boa Viagem. Tenho muito dinheiro, vou comprar a residência de todo mundo em Boa Viagem. E depois que eu comprar toda essa área, a área é minha. Então vai morar na minha área. Quem eu decidir as regras, por exemplo, tu só vai morar aqui na minha área se tu, sei lá, não tiver antecedente criminal. Na minha área tu pode ou não portar arma, enfim. Porque a área vai ser dele. Então ele vai poder alugar a casa, se ele não quiser alugar, ele não aluga, se ele quiser destruir tudo e deixar sem nada, que ele deixa sem nada. Ele comprou, quem manda é ele. E a pessoa só vai morar lá se ela concordar com as imposições que essa pessoa, dona da área, colocou. É que nem você alugar uma casa. Você vai alugar uma casa lá, você vai perguntar pro dono, o que é que a gente pode, quanto é? Aí o cara, não, é R$800, mas para você entrar aqui, você não pode ter cachorro, você não pode colocar som e não sei o que, pronto. Aí você vai. Beleza, eu aceito os termos, eu quero entrar, quero se tornar seu inquilino. Assina o contrato tá lá, contrato. Isso é uma das coisas que a gente preza muito, que é contrato. Não é aquela coisa de simplesmente papel, assinado, não. O contrato é você concordar com alguém e chegar no meio termo e dizer, pra mim tá bom, pra mim tá bom. A partir do momento que tá ruim, eu quero dizer, pra mim tá ruim, não quero mais. Então você, que é a outra parte, vai simplesmente dizer, tá bom, valeu. Se estava no contrato que você não pode sair, você paga a multa, o que for, enfim. Tem que fazer o que está acordado. E ninguém pode ser obrigado a nada. Basicamente isso. Mas nesse caso, Anderson, você falando me chamou muita atenção o fato sempre de você comprar. Você compra terra, você compra aquele negócio. Então, dentro desse sistema, pelo que eu vejo, o dinheiro fala muito alto, né? Com certeza. Então, dentro desse modo, assim,
Se eu quiser comprar o seu órgão, o seu coração, e você aceitar, isso seria válido dentro da lógica libertária? Ou um fígado, ou comprar um filho? Com seu? toda certeza. Com toda certeza. Desde que você esteja vendendo, seja propriedade privada totalmente sua. Se, por exemplo, vamos também dar outro exemplo absurdo. Porque a gente tem que colocar exemplo absurdo, porque como a ética libertária é uma coisa que é muito distante do que a gente vê comumente, né? Então vamos lá. Digamos que você é um gêmeo daquele que é colado na pessoa. Sim. Aí seu coração... Siamês, né? Por exemplo. Então seu coração serve para o corpo dessa outra pessoa que está junto de você. Você não pode vender seu coração, porque ele não pertence só a você. Mas se o coração é só seu, você pode fazer o que você quiser com ele, entendeu? Desde que você consinta com aquilo e prove tudo, ó, estou vendendo o meu coração. Você vai morrer. Obviamente você vai morrer vendendo seu coração. Mas você consentiu, tudo certinho, que você quer vender, acabou, e é isso aí. Não tem estresse. Se você quiser também, tem toda essa polêmica daquela morte assistida, do suicídio assistido, não sei qual é o nome. Isso é da eutanásia. Né? Exato. Isso é uma discussão, ai meu Deus, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Se a pessoa quiser, ela vai lá e faz. Consentiu, ela vai fazer, entendeu? Independente. Se esse processo todo não causar nenhum problema para outras pessoas, acabou, velho. Mas dentro desse mesmo escopo, você falou que o contrato é uma coisa muito importante entre as partes. Exato. Como assim é hoje? Hoje a gente tem algumas limitações dentro do nosso ordenamento jurídico, que é, por exemplo, são as cláusulas abusivas, certo? Então, se eu e você fizermos um contrato, e dentro da lógica libertária, a gente faz um contrato onde para você sair, por exemplo, tivesse uma cláusula abusiva desse, a quem você iria reclamar? A ninguém. Você é dono de você mesmo. Se você tomou uma decisão errada, você tem que arcar com a consequência dessa decisão errada. Mesmo que isso lhe cause a morte? Mesmo que isso lhe cause a morte, inclusive. O meu medo é porque, por exemplo, aqueles termos de condição, muito comum dentro de aplicativos, né? Tem, pra caramba. 45 páginas por baixo, Tem né? pra caramba. Eu acho que, eu falo por mim, acho que por uma grande parcela da população, Com certeza. que ninguém lê aquilo. Nem eu. Então, é justamente isso. Veja, a gente assinou um contrato E não sabe nem o que tem. isso. E dentro da lógica libertária, por exemplo, se a empresa requeresse, por exemplo, um rim meu, certo, não iria me matar, mas iria me causar um flagelo. É uma agressão física, querendo ou não, assim, Isso. certa E a quem eu iria recorrer? Sem o aparato do Estado, que barra essa aquisição externa. Exato. Como eu te falei, aquele caso do Silvio Santos, né? Você, dentro da área que você vai morar, ou da região que você vai residir, ou enfim, do estado, da cidade, do bairro, da rua, sempre vai ter alguém ou um dono, alguma coisa nesse quesito que é muito parecido com o Estado. Sempre vai existir uma figura de autoridade, certo? Porque se você não tem autoridade de nada, não existe nada, ninguém se organiza, ninguém faz nada. Então, quando você está naquela região, você tem que ter certeza de que aquela região que você está pagando, você está pagando para morar ali. 100% das vezes, a não ser que você conheça o dono, seja filho, alguma coisa assim, você vai pagar. Dentro daquele pagamento que você faz, você vai lá, vou morar nesse condomínio aqui. Aí esse condomínio ele me oferece advogado, me oferece justiça, me oferece polícia, me oferece água, energia, tudo. E as taxas estão lá, tudo certinho. Aceito morar aqui. Então você vai entrar em contato com essa pessoa naquela área lá para tentar resolver um problema que você teve. Mas, como eu te falei, se você não leu e você assinou, acabou, você deu a sua palavra, entendeu? Então ninguém pode interferir nisso porque isso foi um acordo entre duas partes. Assim, é uma situação complicada essa coisa de corpo, de órgão e de vida, porque normalmente as empresas nem as pessoas vão começar a entrar nessa área de estar colocando em contrato, em cláusula, alguma coisa que vai ferir o seu corpo, entendeu? Porque inclusive é uma das principais coisas que a gente que tem no movimento é que assim, é a não agressão. É você fazer de tudo, 99% das vezes, para não agredir ninguém. Nem a mim mesmo. Nem a mim mesmo, entendeu? Ô Anderson, você falou que você tinha que pagar umas taxas, umas contribuições. Vou falar de tributo de um modo lato sensu, certo? É certo. Você pagou os seus tributos ao... chamamos o dono de senhor feudal, certo? Teoricamente. Você chamou ao dono feudal. Então a gente tem uma norma que vem de cima para baixo, a gente tem uns tributos, a gente tem um poder de polícia, porque senão a norma não serve, e tem tudo isso. E do outro lado a gente tem um Estado onde tem essas mesmas características.
Você pode descrever melhor a diferença de cada um? O que acontece? Aqui no estado, por exemplo, você nasceu no Brasil. Se você sair da ponta do Brasil até a outra ponta, você vai pagar imposto, você é obrigado a fazer o que o governo quer, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, nos termos que ele quiser, de acordo com a maioria da população. Isso aí você não corre. Então, se você não paga imposto, você vai ser cobrado. Se você for cobrado e não comparecer, a polícia vai até a sua casa. Então, se você, por exemplo, tem um IPTU, você não pagou IPTU. Depois de um tempo, a polícia fala, eu quero o IPTU, eu quero o dinheiro do IPTU, você não está pagando, eu vou pegar a sua casa. Eu não entrego minha casa. Então, a polícia vai lhe fazer refém. Se você resistir, você vai morrer. Senão, você vai para a cadeia, você vai perder sua propriedade. Entendeu? Nesse caso, seria, como você falou, de senhor feudal e tal, você vai assinar o contrato. Você fala, eu não concordo, velho, eu não quero pagar IPTU. Então tá bom, vai morar em outro lugar. Entendeu? Só que isso vai ser mais tranquilo, porque assim, quando você está numa área de disputa, por exemplo, tem o bairro de Boa Viagem, tem o bairro de Setúbal, tem o bairro de Piedade, são 3 bairros. O pessoal vai sair, vamos ver os bairros aqui. Aí o de Boa Viagem vai ver que lá não está cobrando tal coisa. Aí vai, os caras não estão cobrando, estão perdendo um monte de cliente, propriedade. Vamos ver aqui, vamos se organizar, diminui, aumenta, não, puxa para cá. E aí vai acabar chegando o que acontece nas empresas, por exemplo, de aplicativo de transporte. Tem a 99 e tem a Uber. A Uber, quando chegou, dominou o mercado. Quando a 99 chegou, aí já começou a dar uma promoção aqui e acolá. A 99 dá um monte de promoção. Isso tudo é uma disputa. Então, no fim das contas, o cliente, que é a pessoa, o ser humano, ele vai ter mais opções para escolher e ele vai poder decidir a vida dele, sem precisar ficar naquela, só tenho isso mesmo. Por exemplo, você fugir do Brasil e conseguir se livrar do que você acha ruim no Brasil, você tem que juntar uma grana absurda, ir para outro país, pedir um visto. Então, basicamente, você nasce obrigado a viver com uma coisa que, teoricamente, você não quer. Bom, tem gente que gosta do Brasil, tem gente que acha tudo ok, tranquilo, mas quem não gosta? O cara é obrigado a mudar a vida dele absurdamente e corre o risco de não conseguir. Às vezes você não consegue sair do Brasil. Aí você fica obrigado a fazer tudo que o Estado brasileiro ou a maioria das pessoas acha legal. Entendo. Agora, Anderson, você falou uma questão de... Você falou agora dos bairros em concorrência, certo? Um livre mercado seria assim, né? E na contrapartida desse livre mercado, a gente tem a figura do cartel. Nesse caso, se eu sou o dono da minha terra, você é o dono da sua terra, o que impediria de a gente montar um cartel? O que acontece é que o cartel, ele num livre mercado, o cartel, quando é tentado, quando se tenta formar um cartel, ele não dá certo. Porque você vai formar um cartel, você é bem limitado na área que você vai conseguir, tipo, nos seus parceiros. Porque, por exemplo, você vai formar um cartel, tem muito cartel de posto. Tem muito cartel, hoje em dia, de autoescola. A gente estava falando aqui do preço da autoescola que você vai fazer é R$2.000. Isso tudo acontece com incentivo do governo. Quando o governo cria barreira de entrada para um negócio, você tira muito concorrente, tira o grosso dos concorrentes, e o pessoal que está lá em cima, que tem muito dinheiro, que já está há muito tempo no mercado, vai se juntar com o outro e vai falar, galera, vamos ajeitar o preço aqui, cara. Para que a gente está ganhando tão pouco se ninguém vai entrar de concorrência? A gente está garantido aqui, o imposto é alto pra caramba, muita regulação, não vai entrar gente nova no mercado, é só a gente. Então vamos fazer o cartel, vamos ganhar dinheiro em cima da galera. Num livre mercado, você não vai ter agência reguladora, não vai ter imposto, você vai simplesmente, quero abrir um posto. Beleza, eu tenho dinheiro para abrir um posto? Tenho, vou abrir um posto. O cara vai abrir o posto, vai abaixar o preço dele para concorrer com outro cartel. Aí o cartel vai ver, opa, não tá dando certo, né? Tem um monte de gente abrindo posto, não rola o cartel. Então vamos deixar para lá. Um cartel no livre mercado não funciona. Não funciona. Você pode ver que os países que têm mais liberdade econômica, raramente tem essa coisa de aumentar preço com cartel. Porque não se cria. As pessoas que não têm tantas condições e moram em palafitas, como que se daria, por exemplo? Porque elas não têm um poder aquisitivo suficiente para escolher uma área. Por exemplo, um desembargador escolheria aonde ele quer morar. De uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor, ela não pode escolher. Ela está determinada pelo poder de aquisição dela. Exato. E como que se daria isso? O que acontece? Num livre mercado, as pessoas que têm baixa renda, elas têm a capacidade de se desenvolver com mais facilidade. Você não vai ter tanta regulação, não há empresa para te contratar, não vai existir um salário mínimo. Então, por exemplo, você está lá, você não sabe nem falar o português direito, então você só sabe varrer chão. Aí de repente tem, na sociedade normal que a gente vive, tem um salário mínimo. O salário mínimo é R$1.000. Só que para a empresa, essa pessoa que varre o chão, ela não vale R$1.000. Você está pagando para ela um serviço que você pode, sei lá, fazer mais barato, ou contratar outro cara que ele pode varrer o chão e, sei lá, ler seus documentos.
Então ele não vai contratar essa pessoa, então ela vai viver na pobreza. Até ela conseguir achar alguém que pague para ela fora da lei, para ela poder subir a escadinha. Ela vai conseguir dinheiro, ela vai conseguir comer, aí ela vai aprender uma nova profissão, vai se aperfeiçoar, depois vai ganhar mais, vai estudar e por aí vai, entendeu? Aí quando você falou, tem um pessoal que mora na área das palafitas, o pessoal tem uma renda muito baixa. Beleza, a princípio elas vão ter que ficar naquela localidade ou ficar naquela área. E quando você está numa área que é de baixa renda, as empresas procuram, porque a mão de obra também é barata, né? Se não existe uma regulação dizendo que o salário mínimo é tanto. Então as empresas vão se locomover para aquela área e vão dar emprego para essa galera que vai evoluir com o tempo. Um exemplo é a China. 15 anos atrás, nós brasileiros estávamos tirando onda da China, porque o pessoal trabalhava quase escravo, não ganhava quase nada. O salário médio da China hoje é mais do que o salário médio do Brasil. É um exemplo meio complicado de dar, porque a China é um país comunista e tal. Mas na área econômica eles chegam até, às vezes, a ser mais livres do que o Brasil, na parte econômica, na China. E aí as empresas foram para lá, com mão de obra barata, mas essas pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar, mesmo recebendo pouco, deixaram de ficar na rua, de não trabalhar e de estar fadado a viver na pobreza. E aí vão ganhando salário maior, vão se aperfeiçoando, vão estudando e por aí vai. E as coisas vão evoluindo. No caso, Anderson, por exemplo, quando um ladrão, um estuprador, ele é pego pela sociedade, pela comunidade, na verdade, e a comunidade faz um lixamento. Então, seria válido dentro da norma libertária, porque seria uma retaliação da comunidade também. Exato. Esse é um dos problemas que a gente tem hoje em dia, porque não existe um consenso. Algumas pessoas acham, por exemplo, a minha opinião, é que se você fez algo de errado com alguém, você merece sofrer aquela coisa igual. Você matou alguém, você vai ter que morrer. Você quebrou o carro de alguém, você vai ter que pagar tudo que aconteceu no carro. E por aí vai. E se você se recusar, você é excluído daquela comunidade, daquela área, entendeu? E já outras pessoas, não, pode prender, pode dar um julgamento, pode deixar o cara livre. Isso é uma coisa que não existe conclusão ainda, não é uma coisa, vai ser assim. Até porque também a gente decidir como vai ser alguma coisa numa sociedade livre é muito difícil. Isso vai depender muito de como as coisas forem evoluindo, de como as pessoas vão se organizar, de como as comunidades vão se criar e por aí vai, entendeu? Mas, a princípio, na minha opinião, se você fez um mal para alguém, você tem que ou reparar o mal, ou o mal ser feito para você na igualdade. Então, por exemplo, eu atirei em tu não morreu. Aí eu vou falar, pô, Anderson atirou em mim. Se você está numa comunidade que penaliza isso como igual, por exemplo, eu vou matar Anderson, enfim, vou atirar nele. Ou você pode também dizer assim, pô, eu acho que Anderson pode ser punido de outra forma. Eu quero, sei lá, que ele me dê uma certa quantia em dinheiro. Seria o suficiente para reparar o dano causado. Para mim é o suficiente. Mas se você disser, não, eu quero que Anderson seja preso, ou que ele seja expulso da comunidade, ou eu mesmo vou resolver o problema. Então ninguém vai se meter na sua situação, porque você está ali resolvendo um problema seu com a pessoa, entendeu? Entendi. Anderson, veja, imaginemos o seguinte cenário. O Brasil, na ótica libertária, começou a ser dividido em pequenas comunidades, como você falou, de homens livres. Maquiavel, em seu livro O Príncipe, fala que comunidades sem um soberano são fáceis de sucumbir. Nesse caso, digamos que vinha uma potência estrangeira, organizada e com um soberano liderando todas. Como que a gente faria para proteger essas pequenas comunidades, onde cada uma, muito provavelmente, não passaria nem de 100 mil habitantes? Bom, isso é uma discussão que a gente também tem ainda, mas a principal questão que a gente levanta é porque, assim, não vale a pena você sair de uma outra região para atacar outra região, porque aquela região também vai ter como se defender. Então, se você está numa competição, tipo, tem os Estados Unidos, tem o Brasil, todos são livres, todos têm suas comunidades que estão se desenvolvendo com o tempo sozinhas. Então, assim, vão existir acordos, como existem hoje. Então, o Brasil, a região do Brasil, sei lá, tem um acordo com os Estados Unidos. Então, se a China vai atacar o Brasil, os Estados Unidos e o Brasil vão se juntar para tentar se defender ou retrucar esse ataque. Normalmente isso não é uma coisa que a gente espera que aconteça, porque as pessoas não estão muito interessadas em atacar as outras para conseguir alguma coisa. Seria muito mais fácil, né, o incentivo maior seria você mesmo de se desenvolver, criar suas coisas e trocar tecnologias, trocar dinheiro, informações, mas nunca você pegar em armas para brigar
ou disputar o território, porque não vale a pena, é improdutivo. Numa visão geral, é mais fácil você desenvolver a sua área e ser feliz ali. Até porque não vai existir uma grande potência. É muito difícil de acontecer quando o livre mercado está ali. Então, se tem um cara que ele está muito alto. Vou dar exemplo de novo do Uber. O Uber dominou o mercado, tá lá, manda em tudo, no transporte de passageiros. Então, se não tem regulação, como tem pouco, entre aspas, vai chegar outra empresa que vai investir na área e vai começar a tirar o monopólio da Uber. Então, a Uber vai ter menos dinheiro, menos recursos para poder subjugar outras pessoas, outras empresas, entendeu? Isso é um conceito que a gente aplica, porque quando você está numa área livre, as pessoas vão estar disputando sempre para estar na frente. Mas ninguém nunca vai conseguir ser tão grande para poder dominar as outras, entendeu? De forma autoritária. Mas o que eu pergunto, Anderson, é, por exemplo, regiões, por exemplo, com petróleo. Veja, petróleo é uma coisa assim que serve para inúmeras coisas, não só para combustível. O hidrocarboneto serve para polímeros, indústria cosméticas e por aí vai. Então, digamos que o Brasil, de um modo geral, ele tem as suas riquezas em forma primária. Minérios, hidrocarbonetos, solo. E, veja, tem uma outra nação soberana que seja pobre, por exemplo, nessas coisas, como os vikings. O solo deles era pobre. Então, eles se aventuravam em outros locais para justamente cooptar esses solos. Então, a minha pergunta é justamente essa. A gente ia se defender, ia contratar uma milícia armada, a gente ia lutar, não ia. Eu, como senhor feudal da minha terra, ia ajudar você, porque isso me iria impactar. Como que se daria esse arranjamento em defesa nacional? No caso de existir algum problema relacionado à invasão, enfim, alguma guerra, todas as suas comunidades vão ter suas armas, seu jeito de se defender, suas polícias, porque vai precisar para manter o ordenamento daquela área, daquela comunidade. Então, por exemplo, os Estados Unidos estão atacando o Brasil, né, digamos. Então, as pessoas daquela comunidade, daquela área, vão se juntar, se organizar para se defender contra aquilo. Então, o resto do planeta viu, os Estados Unidos tentou atacar o Brasil e tal. Então, o Brasil vai parar de fazer negócios com os Estados Unidos e outros países vão parar de fazer negócios com os Estados Unidos porque eles estão vendo que não são de boa índole. É basicamente, essa questão do ataque, da guerra, é uma versão maior do que seria aquela coisa de quem bateu no teu carro. Bateu no meu carro, a galera bateu no meu carro. Vamos retaliar, vamos boicotar, não vamos comprar, não vamos incentivar, não vamos divulgar, nada. E isso vai ser ruim para a própria economia daquela região que está sendo, que está formulando o ataque, entendeu? Tipo, para começo de conversa, para você atacar, você tem que se organizar com várias pessoas, certo? Então você vai dizer, galera, eu quero atacar o Brasil. Jean, que, sei lá, é o maior da região norte aqui, eu que tenho mais dinheiro que comentar, eu quero atacar o Brasil. Eu falo, não, eu tenho um acordo com o pessoal, não vou atacar, não vou te ajudar. Então, no fim das contas, é muito difícil de um ataque efetivo e grande acontecer, porque para isso você precisa juntar várias pessoas, já que no livre mercado ninguém vai ter um monopólio de nada. Não vai existir um cabo que manda em tudo, tipo, tem o Trump nos Estados Unidos, tem o Bolsonaro aqui. O Bolsonaro manda em 100% do exército, manda, teoricamente. O Trump também manda em 100% do exército. Se o Trump disser, vou atacar, ninguém vai poder falar nada, ele decidiu, acabou. E ele que tem o poder. É ele que tem a máquina estatal, é ele que recolhe imposto de todos os cidadãos. E ele que tem, ele tá aqui na mão dele. O que ele decidir, ele faz. Mesma coisa do Bolsonaro. Num país livre comércio, em que não existe uma autoridade central, esse tipo de poder não existe. O cara tá sozinho. Então assim, se ele quiser atacar alguém, ele vai chamar outro pessoal. É uma boa, vai ser legal pra economia da gente atacar outra região. Ele vai falar, não é, cara, a gente vai atacar, não vai valer a pena, a gente vai ter que matar gente, isso não é legal. Outras regiões vão deixar de fazer acordo com a gente, então é a gente que vai perder com isso tudo. E aí não vai acontecer isso. E no caso, Anderson, a questão das drogas, como que se daria isso, por exemplo? Você seria livre para consumir drogas, mesmo num feudo que proibisse, você não seria? Como que a libertária enxerga isso? O que acontece? Existem algumas limitações do que seria o feudo, né? Tá usando como argumento aqui, nomenclatura. Por exemplo, se você está dentro de um feudo, o feudo Boa Viagem, mas você está dentro da sua casa é sua. Você não pode fazer, o feudo não pode impor nada dentro da sua casa. Ou, se pudesse, né, você
teria visto no contrato previamente que você ia assinar antes de ir para aquele feudo. E aí no contrato iria dizer as coisas que você era permitido fazer ou não. Se você tivesse de acordo, você não ia. Se tivesse, você ia. Então, se o feudo permitisse drogas, ia ter as regras do uso de drogas. Se não permitisse, não ia ter. Mas num contexto geral, vamos esquecer os feudos, vamos esquecer o indivíduo, vamos lembrar do indivíduo. Né? Então, numa sociedade libertária de verdade, sem feudo, que inclusive é uma das coisas que são complicadas de acontecer no contexto geral, porque como eu te falei, comprar uma área toda é muito complicado, é muito chato, então isso quase nunca vai ocorrer. Então você vai poder usar droga do jeito que você quiser, desde que você não atrapalhe a vida de outra pessoa. Porque assim, o cara está usando droga, ele vai cometer um crime, mas você só pode punir alguém se ela comete o crime. Então, crime não é usar drogas. Crime é você cometer uma agressão ou atrapalhar a vida de outra pessoa. Seja porque você está usando droga, sob efeito de droga, ou não. Isso não depende, entendeu? O corpo é seu, você faz com que ele... Sua liberdade, né? Sua liberdade. Agora, Anderson, você falou, o corpo é seu, você faz com o que ele quiser. Uhum. E, pegando por esse gancho, como que seria o aborto dentro da ótica libertária? Porque tem aquela discussão, né? Meu corpo, minhas regras, mas o feto não é mais meu corpo. Como que seria isso? Isso é uma das coisas que eu como libertário, discuto várias vezes com outros libertários, porque a questão do aborto é a única questão de verdade que existe divergência ainda, que não se chegou num consenso. Dizendo, o aborto é permitido ou o aborto não é permitido. Claro que a gente não pode decidir o que é permitido ou não, mas como o próprio movimento em si, a própria ideia se deriva da ética, que você não deve agredir ninguém, e da propriedade privada, são duas coisas, a vida e a propriedade privada. Então as pessoas acabam ficando no meio se elas pendem para a propriedade privada ou se elas pendem para a vida. Os libertários que pendem mais para a vida, eles vão dizer que o aborto não é algo legal e que não seria aceito numa sociedade libertária, entendeu? Já outras pessoas como eu prezam mais a propriedade privada. Então assim, você não pode remover um feto do seu corpo sem que você mate, infelizmente. Você tem que matar aquele feto para você poder retirar ele do seu corpo. E eu sou a favor do aborto porque aquele feto está dentro do seu corpo, consumindo seus recursos, e só você tem o direito de decidir o que é que está dentro do seu corpo ou o que é que está atrapalhando sua vida ou não. Então você tem, para mim, minha opinião, Anderson, é que o aborto seria algo permitido porque você manda no seu corpo e o feto está dentro do seu corpo. Então assim, se existisse uma forma de retirar o feto sem nenhum tipo de agressão, sem nenhum tipo de risco à vida do feto, então a pessoa teria que fazer da forma menos complicada para aquela outra vida. Mas se o único jeito é retirando ele, matando, paciência. Então, no caso, os libertários enxergam o feto como sendo um parasita que está drenando sua energia vital. Eu, Anderson, considero sim. Mas outros também não. Isso é uma coisa muito dividida e é muito complicado falar sobre isso e falar que os libertários concordam com isso, porque não são todos. Eu também não posso falar isso. Eu concordo, algumas outras pessoas do movimento libertário concordam, já outras não. Dão mais importância para... Não que a vida não tenha importância para mim, sim, entendeu? Tem importância. Mas naquele caso, você decidiu que você não quer algo dentro de você que está consumindo seus recursos, enfim. Então você tem todo o direito de tirar dali, entendeu? Se fosse possível tirar de uma forma não letal, ótimo, seria a melhor opção. Mas infelizmente até o momento só é possível retirar dessa forma, infelizmente. No caso, Anderson, você poderia fazer uma diferenciação entre um minarquista e um libertário? Não, o minarquista, pelo que eu sei de minarquista, é a pessoa que concorda com o Estado, mas com o Estado mínimo, que cuidaria só da saúde, da segurança e da educação, eu acho, algo assim, né? Algo bem básico mesmo para o Estado sair de outras áreas, por exemplo, a economia. O minarquista ele é muito mais parecido com o liberal do que o libertário. O libertário não concorda com nenhuma forma de governo, nada autoritário. O anarcapitalismo, né? Eu não gosto de falar anarcapitalismo porque dá para as pessoas que estão de fora, assim, que não conhecem muito, soa muito absurdo, muito negócio, meu Deus, isso aí não quero ficar essa coisa de doido. Porque é aquele negócio da anarquia e tal, a palavra anarquia já atrapalha muito. Eu falo libertário porque não é liberal, a palavra é diferente, e o libertário não quer Estado para nada. Eu diria que a palavra não seria nem Estado, seria uma imposição autoritária. Qualquer figura de autoridade que você não tem a opção de escolher se quer ou não, o libertário desaprova totalmente, entendeu? Então se tem um governo que está falando
Tem uma pessoa que está dizendo aqui, ó, você não pode fazer isso, eu vou obrigar você a fazer isso. A gente não concorda com isso. Relaxa. Mas foi bem na hora que eu terminei de falar, né? Eu acho que dá até pra acordar depois. Vocês querem algum assunto para abordar? Posso chamar as conclusões? Chama as conclusões. Peraí, deixa eu ver se a gente não falou alguma coisa. Vamos lá. Ele eu pensar. também tem que pensar nisso. Sim, pensando se a gente esqueceu de alguma coisa aqui. Não. Eu acho que a gente abordou quase tudo. Posso chamar? Pode. Anderson, você gostaria de dar suas considerações finais ao telespectador? Gostaria. Bom, o que eu conversei com o Jean aqui, o que a gente, entre aspas, debateu com as perguntas que ele fez, são os principais pontos do libertarianismo, que é basicamente uma forma de viver e um movimento que não é de forma alguma para ser imposto de acordo com a vontade. Vou fazer de novo. Posso fazer de novo? Corta. Faz de novo a pergunta. Porra, tem vídeo, umas 5 câmeras, eu fiquei nervoso, cara. Não precisa olhar pra nenhuma. É porque quando eu virei, eu fiquei, caralho. Tipo, tu tava aqui, ele com a câmera também, ele também. Caralho! Teve uma hora que eu fiquei aqui eu falando assim com o Jean, eu 3 câmeras, mano. Tô preparado para as coletivas de imprensa. Eu fiquei nervoso. Vai, faz de novo. As considerações. Anderson, você gostaria de dar suas considerações finais ao telespectador? Calma. Espera um tempo. A gente ainda tava falando. Dá 2 segundos de silêncio e começa, olhando pra ele. Eu pensei que ia fazer assim, ó. Ai, pai, para! Bora. Anderson, você gostaria de fazer as considerações finais? Claro, com certeza. A primeira coisa que eu queria falar é que, como eu já falei no começo, eu não sou nenhum estudioso, não sou um pesquisador e também não sou líder de nenhum movimento ou de nenhuma ideia. Isso é uma ideia que eu prego para minha vida, que eu tento mostrar para as pessoas como funciona. E o libertarianismo nada mais é do que uma forma de viver sem impor nada para ninguém. Então, você não pode dizer o que ninguém deve fazer se aquela pessoa não estiver diretamente subordinada a você, seja seu filho ou alguém da sua família. Então, se você conhece alguma pessoa na rua, você não pode dizer o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. E ela está livre para fazer o que quiser, desde que ela não atrapalhe a sua vida. E é basicamente isso. O libertarianismo é nada mais do que um conceito ético, em que você não deve ferir ninguém, não deve atrapalhar a vida de ninguém, nem agredir ninguém por nenhum motivo, sem que haja uma justificativa, como por exemplo a legítima defesa. Você está se defendendo, então isso é uma coisa que vai acontecer. Mas você não tem o direito de fazer nada contra ninguém sem a vontade daquela outra pessoa. Tudo precisa de um consentimento. Então é basicamente ética. Não atrapalha a vida de ninguém e você vive tranquilo. Basicamente isso. Anderson, meu amigo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer certo? foi meu. E você aí, comenta, deixe seu comentário, compartilhe, diga o que você achou. Avante, Cavalari!